Bom, rapaziada, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez tentando fazer uma videoaulazinha aí para já ensaiando para os melhores projetos. Como está chegando a época de prova aí, vou fazer hoje uma revisão muito rápida sobre mitose e meiose. Apesar de ser um assunto já bem debatido, bem explorado aí desde o oitavo ano, eu vejo ainda que tem muito aluno com algumas dificuldades. E esse assunto ele tem que ser, de certa forma, já dominado, né? Não dá pra gente ficar perdendo muito tempo, citando muitos detalhes e tal. Tem que ser igual a galera da biologia mesmo fala, né? Sair de medula. Falou mitose, já imagina todas as principais características. Falou meiose, já imagina todas as principais características. Então nós vamos citar aí, tá? Separei algumas imagenzinhas aqui. Primeiro de mitose, como vocês estão vendo aí, tá? Deixa eu ver se dá pra ficar estagnado aqui. Acho que vai ficar melhor não, melhor deixar assim mesmo. É o seguinte, nós temos aí, primeiro, definição de mitose. Uma célula mãe que gera duas células filhas idênticas. Isso. Por que duas células filhas, quando eu falo idêntico? Se a célula mãe tem 23 pares de cromossomo, as células filhas terão também, cada uma, 23 pares de cromossomos. Tá? E como é que funciona isso? Bom, primeiro problema dos alunos. Quando eu falo isso, célula mãe e células filhas, em determinado momento o aluno imagina que vai existir três células. Que você tem uma célula mãe, ela vai se dividir, né, vai gerar outras duas células filhas. Isso não acontece. O que acontece na verdade é que uma célula mãe ela duplica todo o seu conteúdo que está ali dentro e ela vai se dividir. Entendeu? Uma célula aumentou e duplicou. Esse processo que eu digo aumentou, na verdade, é a intérfase. A intérfase é o período entre duas mitoses, tá? Período entre duas mitoses. O que funciona? Nessa intérfase existem algumas fases, G1, S e G2. G1, né, é a preparação, é a verificação, é como se fosse um controle de qualidade da célula, tá? Daquele processo da célula. Na G1, toda hora vem esse negocinho aqui para atrapalhar. Não quero mudar o esquema de cores não. Vamos ver quanto tempo vai demorar o próximo incômodo aí. Então, G1, né, é a verificação de todo o material genético. Imagina só, todo o DNA ali da célula, todo o material genético, todos os processos que estão se preparando, né, está ocorrendo a preparação para a duplicação. Antes, um grupamento de proteico vai verificar se todo o material genético está legal, se está tudo em ordem. Estando legal, estando tudo em ordem, o processo vai continuar. Caso não esteja tudo em ordem, o que vai acontecer? Ele vai tentar consertar. Se ele não conseguir consertar esse processo, ocorre o que a gente chama de apoptose. O que seria apoptose? Seria a morte programada da célula. Mas isso é um assunto para uma outra matéria. Beleza, então ó, G1 já foi. Aí acontece a fase 2, S. S eu quero que vocês lembrem de síntese. G1, verificação. S, síntese. Isso tudo ainda fazendo parte da duplicação do DNA. Tá? Acontece a duplicação idêntica. Tem outro complexo proteico, né, com enzimas determinadas que nós vamos conversar quando abordar um assunto mais relacionado à genética, mais isso daí, transcriptase, vamos falar direitinho sobre isso. Acontece a duplicação de todo o material genético, né? Lembrando que o material genético que eu estou falando é DNA, é uma dupla hélice, ela é semi-conservativa, nós vamos entender isso também depois por quê. Então acontece a duplicação, G1, S, aí depois vem G2. Aí o que é G2? Já verificou no início? Isso, a gente agora na G2, é o de gap, né? Na G2 a gente vai, o complexo proteico vai verificar se todo aquele trabalho foi realizado de maneira correta. Caso não tenha sido realizado de maneira correta, durante essa verificação, ela percebendo isso, vai tentar consertar. Não conseguindo consertar, novamente, pode ocorrer a apoptose. Tá?
Então, beleza. Depois a gente vai falar sobre falhas nesse processo aí, que quando ocorre pode gerar alguma produção descontrolada de células, gerando tumores, né, câncer. Depois em outro momento a gente vai falar sobre isso. Então, ó, intérfase, preparação para mitose, para divisão celular, G1-SG2. Aconteceu então a duplicação, verificação, beleza, tudo ok para divisão celular. Aí a mitose, propriamente dita, ela é dividida em 4 outras fases. Quais são essas fases? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Pô, mas esses nomes são todos complicados, aí tu usa a esquematativa do espermatozoide. Qual seria? Prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prometo a Ana telefonar, né? Então aí você já tem um macetinho para poder lembrar caso seja necessário. E depois tem uma ordem lógica a você lembrar disso tudo, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Como vocês podem verificar aí, ó, nessa primeira aqui, o início da prófase, o que está mostrando aqui? Na figurinha, na imagem. Você tem que memorizar essa imagem, não é muita coisa não, dá para fazer. Ó, os centríolos já estão divididos, né? Começa o início da compactação do DNA para formar o xizinho da Xuxa lá dos cromossomos como nós conhecemos. E os centríolos, eles estão migrando para extremidades opostas. Perceberam? Essa é a primeira chamada aí, primeira amostragem aí da prófase. Em seguida, o outro processo é metáfase, né? Na metáfase ocorre o grau de compactação máxima do cromossomo, é o período máximo. Existe um reagente químico chamado colcistina, que ele paralisa a célula nesse período. Meu irmãozinho, ele mata a célula nesse período. Tá? Então, devido a isso, a gente consegue fazer alguns trabalhos de contagem de cromossomos. Então, vamos verificar aí, ó, centríolos em extremidades opostas, os cromossomos compactados ao máximo, né, o xizinho aqui, ó, ele já foi duplicado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse lance de duplicação de cromossomos, né? Você tem aqui, ó, como é que um cromossomo é formado? Ele tem as cromátides, né, as cromátides irmãs, tem o centrômero, que é a parte que une as duas cromátides, tá? E isso aí tem grande importância, porque olha só, olha na metáfase ainda. Você percebe algumas linhas aqui desenhadas que vai do centríolo em direção ao centrômero. Do centríolo para o centrômero. O nome dessas linhas são ásteres, que na verdade são espécies de cabos constituídos de proteína. Qual é a missão desses cabos? Separar as cromátides irmãs. Olha aí, quando começa a separar as cromátides irmãs, né? Aí a gente identifica a próxima fase, que é a anáfase. Ó. Prometo a Ana, anáfase, tá vendo? O centríolo puxando as cromátides separadamente. Pois é, aí depois tem a telófase, que começa a ocorrer novamente, a separação propriamente dita e a telocinese, né? Telocinese, que é a divisão da célula propriamente dita. Então, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Lembrando dos cromossomos, compactação máxima, né? Cada uma dessas fases tem uma importância, um marco, né? Lembrando que isso tudo é feito para facilitar nossos estudos, tá? A célula já faz isso desde antes de nós sabermos que esse processo existe. A gente cria metodologias, sistematizações para poder facilitar os nossos estudos. Belezinha? Tudo tranquilo? Então, ó, uma célula mãe cresceu, duplicou todo o seu material genético e ocorreu essa divisão: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Lembrando que esse tipo de divisão celular, ele ocorre em células somáticas, células do corpo. Gametas, quando estão no processo de formação, eles não fazem essa divisão. O espermatozoide não vai fazer essa divisão, né? É um outro processo. Então, esse processo aí está relacionado ao crescimento do indivíduo, à manutenção das células. Por que manutenção? Porque nossas células morrem, nós trocamos de células constantemente.
Por exemplo, as células epiteliais, que estão na superfície da nossa pele, aí, que estão no nosso corpo, no tecido epitelial, as mais externas, elas são trocadas a cada 24 horas. Né? Agora você imagina, se não fosse esse processo, nós ficaríamos pelados, não pelados sem roupa, mas sem pele, né? Brincadeirinha, galera. Então, ó, a outra divisão celular que nós vamos falar aí é a meiose. Definição de meiose: uma célula mãe divide-se em 4 células filhas. Essas 4 células filhas não são idênticas. Não são idênticas. Essas 4 células filhas possuem metade dos cromossomos da célula inicial. Meu amiguinho. Como é que funciona esse negócio então? Uma célula mãe diploide. O que é diploide? Pares de cromossomos. Nós, seres humanos, indivíduos adultos, em nossas células sagradas, nós temos o dobro. Nós temos cromossomos de origem paterna e cromossomos de origem materna. Aquele que o espermatozoidezinho nojentinho lá, né? É difícil falar isso. Que o espermatozoidezinho veio lá do teu pai, encontrou o óvulo da tua mãe. O do teu pai tinha 23 cromossomos, e não 23 pares de cromossomos. 23 cromossomos. O óvulo da tua mãe tinha 23 cromossomos. Se uniram, formaram 23 pares de cromossomos. Para ficar mais fácil entender isso, você imagina que na célula, como se estivesse nas células, lotes. Lotes onde se encontram o primeiro cromossomo, o segundo cromossomo, o terceiro, quarto, quinto, até o 23º cromossomo. Só que em cada lote desse, você tem 2 cromossomos. Pode ser 2 cromátides. Antes delas se separarem, antes delas se duplicarem, são 2 cromátides. Depois que elas se duplicam, que vão virar um cromossomo com 2 cromátides irmãs e o outro cromossomo com 2 cromátides irmãs. Isso tudo no mesmo lote. Então, cada lote. Esse é o processo de preparação ainda. Uma das principais diferenças entre mitose e meiose. A meiose, ela ocorre 2 divisões sucessivas, em seguidas, né? 2 divisões celulares em seguidas. Como que ocorre? Existe uma preparação, a intérfase para ocorrer a primeira divisão celular. Entre a primeira divisão celular e a segunda, não tem intérfase, não tem duplicação de DNA. Por isso que uma célula mãe diploide gera 4 células filhas haploides, que não tem pares de cromossomos. Tá ok? Olha na telinha aí, ó, a intérfase pré-meiótica. Essa intérfase, né, ela é dividida em algumas partes aí, né? Ó, G1, S, G2, todo aquele lance que a gente fala, né? Aí o que acontece? Acontece a prófase. A prófase da meiose, a prófase 1, ela é mais longa que a outra prófase. Tanto que tem o leptóteno, zigóteno, paquíteno e diplóteno. São os nomezinhos complicados, né? Mas com o tempo, com o estudo, você consegue. Leptóteno, zigóteno, paquíteno e diplóteno. Né? Você pode reparar que começa a ocorrer a compactação igualzinho a outra. Ó. Igualzinho a outra, tá vendo? Vai acontecendo compactação. Porém, ó, tá vendo? Diacineses. Nesse processo aqui, começa no final da prófase 1. Você pode reparar que os cromossomos aqui, ó, eles estão bem unidos. Tá vendo? Bem unidos. Eles se sobrepõem. Na mitose acontece assim, ó. O cromossomo, as cromátides irmãs em cima, outra cromátide embaixo, as outras cromátides, e assim vai. Os cromossomos alinhados. Nesse processo aí, os cromossomos do mesmo tipo, né, do mesmo lote, eles ficam sobrepostos. Esse tipo de divisão, nesse tipo de divisão celular, isso é muito importante. Né? É um processo chamado... me fugiu o nome agora. É um processo chamado crossing over, ou permutação gênica. Eles ficam sobrepostos. Nesse momento que os cromossomos ficam sobrepostos, eles trocam fragmentos de cromossomos. Isso é importante? É muito importante. Crossing over no final da prófase.
ele vai até o iniciozinho da metáfase. Por que isso é importante? Porque ele aumenta a variabilidade genética. Aumenta a variabilidade genética, tá? Então, ao final da prófase 1, né, já os cromossomos no grau de compactação máxima lá na metáfase 1, tá? Já na divisão celular, não, iniciando a primeira divisão celular, na prófase 1, na metáfase 1, eles já estão no grau de compactação máxima e você pode perceber, tá? Não sei se dá para perceber aqui, mas o centríolo está bem pequenininho aqui, já emitindo suas ásteres, tá? No centríolo, o centríolo emitindo no centrômero, lá nos cromossomos puxando, né? A anáfase 1 começa a puxar e a telófase acontece a divisão. Você pode uma outra característica, nessa primeira divisão, ó, na metáfase, na anáfase que eles foram separados, não separou as cromátides irmãs. Não separou, né? As cromátides irmãs continuaram unidas. Ele puxou os cromossomos, puxou aqueles dois cromossomos que ficam no mesmo lote, ele puxou para extremidades opostas e formou duas células, tá vendo? Duas célulazinhas, tá? Cada célula com um representante de cada lote, ó, as cromátides irmãs. Agora, no processo de continuando a meiose, acontece a prófase 2, aqui não está mostrando, mas acontece a prófase 2, que é uma repetição do processo, compactação, alinhamento. E olha o que vai acontecer agora na metáfase. O centríolo ainda faz o seu trabalho. Tá vendo? Ainda faz o seu trabalho. De agora sim, separar as cromátides irmãs. Separou as cromátides irmãs, formaram-se 4 células filhas. Essas 4 células filhas, elas têm cada um, tá vendo? Uma cromátide, um representante dos 2 lotes que estavam aqui na frente. Ó, aqui, ó. Vamos pensar no início aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? São 4 cromossomos. Um par de cromossomos aqui e um par de cromossomos aqui. Aqui eu tenho um representante de um par, uma cromátide irmã, e o outro representante do outro par, tá? E aí, o que vai acontecer? Lembra que é haploide. Se isso aqui for um espermatozoide, vai acontecer a espermatogênese ali, continuando, a ovogênese. Se for um espermatozoide, ele vai se unir com um óvulo, tá? E vai gerar o par, né, de cromossomos. Aí vai voltar a ser diploide. Forma a célula ovo e acontece sucessivas divisões celulares, no caso mitose, para formar um embrião, forma o feto, forma o indivíduo e a gente cresce, né, vira professor e ensina isso tudo de novo. Beleza, gente? É muito rápido esse vídeo. O próximo vídeo eu vou preparar aí sobre genética, abordando esse assunto ainda, para poder facilitar um pouquinho para vocês terem material para estudar. Belezinha? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e a gente vai procurando melhorar a cada dia. Falou, terceirão. Tchau, tchau.